Olá, em Atos capítulo 4, tem um trecho aqui que vai do 23 ao 31, onde é marcado como a oração dos seguidores de Jesus. Eles começam a orar logo depois que Pedro e João foram soltos da prisão. E no último versículo ali, terminando esse trecho, é dito assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A pergunta é: o que é ficar cheio do Espírito Santo? É uma energia? É uma força divina? Se o Espírito Santo é um ser pessoal, o que é ser cheio ou ficar cheio do Espírito Santo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como você já sabe, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. É muito bom ter você aqui juntinho da gente e mais uma vez vamos aprender um pouco mais desse livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E todas as suas questões, as suas perguntas estarão na mira da verdade. Quem estará na mira para responder, baseando-se neste livro, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez aqui com o nosso telespectador para estudarmos a Bíblia. Você que está assistindo pela primeira vez, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e nós estamos aqui para lhe ajudar, dentro, obviamente, das nossas possibilidades. Então, envie a sua pergunta, vai ser um prazer para nós ajudarmos você a compreender as Escrituras. Muito bem, nós abrimos o programa falando sobre uma questão que é bastante costumeiro ouvir falar na Bíblia. É a pessoa estar cheia do Espírito Santo. E essa questão trouxe dúvida, e eu acho que deve ter trazido dúvida para muita gente. Mas quem mandou a pergunta para a gente foi o Luiz Augusto Santos pelo nosso Facebook. E ele perguntou assim: sempre que leio algumas passagens que diz e ficaram cheios do Espírito Santo, fico me perguntando o que é ser cheio do Espírito Santo. É uma energia que domina? É uma sabedoria? Como entender essas passagens? Como, por exemplo, os Atos, eu li aqui Atos capítulo 4 e o verso 31, mas também aqui no verso 8 também fala sobre isso. Então a questão é essa, professor Leandro Quadros. A expressão cheio do Espírito Santo. Uma vez que a gente fala aqui que o Espírito Santo é um ser pessoal, o que significa então? O que é ser cheio do Espírito Santo? Tito, é uma pergunta muito interessante, ela parece simples, mas ela não é simples porque porque a resposta dessa pergunta, ela revela o quanto o Espírito Santo é amoroso e deseja estar presente com o ser humano. Eu vou ler aqui um texto, um dos textos que mencionam, as pessoas cheias do Espírito Santo, para nós entendermos o que essa expressão quer dizer. Antes, obviamente, temos que lembrar, a Bíblia tem várias figuras de linguagem, né? E a Bíblia também tem linguagem metafórica, tá? Que utiliza-se de uma linguagem muitas vezes exagerada para representar uma verdade. Existe também uma linguagem simbólica, a Bíblia tem parábolas. Então, muita coisa, você tem que considerar o estilo literário da Bíblia, porque cada estilo literário tem uma forma de ser entendido e compreendido, né? Então aqui em Romanos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Neste caso aqui, discípulos de Cristo, na festa do Pentecostes, receberam o Espírito Santo para falarem em línguas, né, nos idiomas dos vários judeus que haviam sido e outros povos dispersos ao redor, para longe de Jerusalém. E aí eles receberam o Espírito Santo para falar esses outros idiomas. E aqui usa a expressão que ele diz que eles ficaram cheios. E como consequência desse ficar cheio do Espírito, essas pessoas falaram em outras línguas. Então o que você percebe aqui? Que ser cheio do Espírito é você ficar dominado pela influência dele, né? Eles foram tão influenciados pelo Espírito Santo aqui, que eles foram capazes de falarem em outros idiomas de uma forma sobrenatural, porque eles nem haviam estudado ou aprendido esses idiomas, né? Então, ser cheio do Espírito é você ficar totalmente dominado pela influência dele, né? Então, por isso, por exemplo, Paulo diz em Efésios 5,18, né? Até vou ler esse texto, porque esse texto ele é interessante, porque muitos cristãos pensam, né, que pelo fato de Deus tolerar que autores bíblicos bebessem, e Deus tolerou mais de um tipo de erro, porque Deus é misericordioso, ele entende as limitações das pessoas, mas ele vai tolerando ao mesmo tempo que ele vai o quê? Reeducando, não é? O estilo de vida dos seus filhos. Então, por um tempo, Deus tolerou, né, a bebida alcoólica, tolerou a poligamia, mas Deus nunca aprovou essas coisas. E ele foi o quê? Reeducando o seu povo para que deixassem dessas práticas de lado, né? Então, você não vê uma permissão de Deus, você vê uma tolerância com a limitação do indivíduo e Deus o transformando para ele se tornar uma pessoa melhor, tá? E aí, Efésios 5,18 é um texto, por que eu estou dizendo isso? Esse texto mostra que você não pode, né, ser cheio do Espírito Santo e da bebida ao mesmo tempo, né? O cérebro, lógico, mesmo que uma pessoa esteja embriagada, o Espírito Santo atua nela para convencê-la do pecado, da justiça, do juízo e para mostrar a ela que Jesus é o Salvador. Só que uma pessoa embriagada, ela tem menos influência do Espírito, porque não dá para coabitar as duas, assim, o Espírito Santo coabitar junto com o álcool ao mesmo tempo, né? Porque o álcool, ele tira a sua sensibilidade, ele deixa a sua mente entorpecida, né? Então, o que diz Efésios 5,18? Ó? Diz o seguinte, vou abrir em Gálatas aqui. Vamos, Efésios 5,18, que é o texto que diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, veja, o que significa se embriagar com o vinho? Você se enche do vinho, ou da bebida alcoólica, né, e fica totalmente influenciado por ela. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser pleno da presença dele e você ser totalmente influenciado por ele. Tá, aqui o texto fala, ó, você, ao invés de se embriagar, entre aspas, né, ao invés de se encher de bebida, encha-se do Espírito Santo. Tá? Então, se encher do Espírito Santo é isso. É você ser influenciado por ele, ser dominado pela influência dele diariamente. E interessante, quando Paulo diz, né, enchei-vos do Espírito, o que isso significa? Que não é um processo que ocorre só uma vez na vida, né? Você ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que tem que ser diária, né? Hoje eu posso estar cheio do Espírito Santo, também eu posso estar vazio. Depende da minha comunhão com Deus, do nível da minha relação com Ele, do quanto eu leio a Bíblia, do quanto eu permito que a Bíblia me mude, do quanto eu oro, não é? Então, o desejo do Espírito Santo é habitar conosco, é nos influenciar totalmente para o bem, para tomarmos decisões melhores, não é? Para agirmos melhor em relação ao próximo, para aprendermos a perdoar as pessoas, não é? Então, isso que é ser cheio do Espírito Santo, você ser dominado pela influência dele. E a graça de Cristo é o que possibilita isso, né? Ali
Lucas 11:13, né, Jesus fala assim, olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, né, para os filhos de vocês, imagine se Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem para Ele. Então, se um ser humano que é pecador está disposto a dar o melhor para os seus filhos, imagine Deus que é perfeito, que é o amor em essência, né? Então, Ele está sim disposto a dar o Espírito Santo. Então, ore pela presença do Espírito Santo na sua vida sempre. Outro detalhe, o fato de a Bíblia dizer que podemos ser cheios do Espírito não quer dizer que Ele não é um ser pessoal, né? Se isso fosse assim, então nem Jesus seria um ser pessoal, porque Romanos 13:14 diz assim, revestivos de Cristo. Será que a Bíblia está dizendo que Ele é uma roupa? Óbvio que não, né? É uma forma bíblica de dizer, uma linguagem simbólica, para dizer que eu tenho que, assim como eu me visto com uma roupa, ela fica totalmente colada ao meu corpo, Cristo tem que estar colado em mim, Ele tem que fazer parte da minha vida. Isso é ser revestido de Cristo, né? Então, essa linguagem de Romanos 13:14 não indica que Ele é uma roupa. Da mesma forma, ser cheio do Espírito Santo não indica que Ele é água ou que Ele é um poder impessoal. Nada disso. Tanto que Atos 13, verso 2, apresenta o Espírito Santo como dando capacidade de falar. Uma energia, um poder impessoal não pode falar, não existe, né? Se eu disser para você que a luz, que a iluminação desse estúdio fala para mim, de uma forma literal, você com razão tem que dizer, ó, você tem que procurar um psiquiatra. Lógico, eu faço tratamento já, né, para o toque, mas aí você tem que dizer, não, esse cara é louco mesmo, né? Além de psiquiatra, tem que ir para um manicômio, né? Uma forma impessoal não pode falar. E o Atos 13:2 diz que o Espírito Santo pode falar. Romanos 15:30 diz que ele pode amar. 1 Tessalonicenses 1:6 que ele pode ficar alegre. Efésios 4:30 e 31 diz que ele pode ficar triste. Todas as características pessoais. E Atos 5:13 e 4 diz ali, capítulo 5, verso 13 e 4, diz que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Eu posso mentir para uma energia? Não, eu minto para um ser pessoal. E além disso, a Bíblia diz que mentir ao Espírito Santo equivale a mentir para Deus, ou seja, Ele é Deus, né? E em outro texto dos muitos que existem, outro texto relevante é Mateus 12:31 e 32. Jesus diz que pode-se blasfemar contra o Espírito. Nós só podemos cometer blasfêmia contra Deus, né? Eu só posso ofender um ser pessoal. E blasfemar, além de ser pessoal, tem que ser Deus, tá? Então entenda essa expressão da forma correta. E jamais pense, né, como muitos cristãos que, apesar de sinceros, estão totalmente equivocados quando dizem, então, já que eu posso ser cheio do Espírito Santo, ele não é uma pessoa, eu não posso ser cheio de uma pessoa. Isso não existe, tá? Não é assim que se estuda a Bíblia. Nós não pegamos textos isolados ou interpretamos de acordo com a nossa conveniência. A Bíblia tem que ser a sua própria intérprete. E nós temos que ter humildade para adequarmos as nossas crenças à palavra de Deus e não fazermos o contrário. Eu sei que isso não é uma coisa tão simples de se fazer, porque eu também sou ser humano, sou pecador e muitas vezes eu quero encontrar na Bíblia, né, as justificativas para aquilo que eu acredito. Mas não é esse o procedimento correto, né, e nem, diríamos assim, tão honesto intelectualmente. Você tem que ter humildade e estar disposto a permitir que o Espírito Santo mostre para você o que ele pensa acerca de certos assuntos e deixar que ele encha a sua vida da influência dele e mude a sua forma de pensar. Muito bem, professor. Para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa aqui, ó, chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se ela está aqui, ó. Ele acabou de mandar uma outra, mas já separei, é uma anterior sua aqui. Deixa eu ver o nome dele. Não fala o nome dele aqui. A pergunta é a seguinte. Não fala o nome dele. Ele diz o seguinte: caro Tito e Leandro Quadros, eu e a minha esposa nos batizamos em uma igreja pentecostal há muitos anos. E com o passar dos anos, começamos a visualizar verdades
e um amor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E fomos convidados a ser batizados novamente. Mas o que diz a palavra em Efésios 4, 5, 6 e 7 e 8? Há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Pois quando fomos batizados, tivemos na época ciência do arrependimento para nos batizar. Como é o procedimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia e qual a base bíblica para um rebatismo? Boa pergunta, professor. Muito boa pergunta. Como é que você se sai dessa daí? Veja, vamos primeiramente explicar brevemente o texto de Efésios 4, 5 e vou te dar uma citação, né, de Ellen White, que é cofundadora do Adventismo e também considerada profetisa por nós, né? Não como um acréscimo à Bíblia, nós cremos que ela foi uma profetisa não canônica, né? Ou seja, a Bíblia menciona vários profetas que são profetas, não tem livros na Bíblia, né? E eu vou lhe mostrar essa citação até para você apresentar, né, para a igreja, porque às vezes a igreja local pode nem ter conhecimento dessa citação, né? E essa citação ela é bem equilibrada. Eu creio que ela vai ajudar você e vai ajudar a igreja, né, a qual você está pretendendo fazer parte, tá? Então, mas antes, Efésios 4, 5, quando fala assim, ó, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Aqui é no sentido qualitativo e não quantitativo, ou seja, há um Senhor verdadeiro, né? Há uma fé verdadeira e há um batismo verdadeiro, né? Então, há um Senhor verdadeiro, que é Cristo, há uma fé verdadeira, a fé bíblica, judaico-cristã, e um só batismo, que é o batismo por imersão. Tanto que a palavra batismo, do grego baptismo, quer dizer mergulhar, afundar, submergir. Então aqui não falam no sentido de quantidade de batismo, né? Falam no sentido de qualidade, ou seja, um batismo verdadeiro. A Bíblia não manda e também não proíbe o rebatismo. Aqui que está o detalhe. O que você vê em Atos 19, 1 a 6, esse é um texto importante de você ver, é que 12 discípulos na cidade de Éfeso, Paulo encontrou esses 12 discípulos e ele perguntou assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram o seguinte, nós nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, mas no que vocês foram batizados? No batismo de João. Ou seja, eles foram batizados nas águas, foram mergulhados nas águas. Só que eles não tinham pleno conhecimento, na verdade praticamente nenhum conhecimento sobre o Espírito Santo. E aí o que Paulo fez? Ele os instruiu sobre o Espírito Santo e decidiu batizá-los para que isso marcasse a entrada deles definitivamente na igreja judaico-cristã e a partir daquele momento eles foram também batizados com o Espírito Santo. E aí receberam o dom de línguas, né, para pregar o evangelho naquela província romana da Ásia, tá? Então veja, você vê um exemplo na Bíblia, mas você não vê um mandamento para rebatizar e nenhum algo que proíba. Então por isso que eu creio que a postura de Ellen White, né, ela é muito equilibrada em relação ao assunto, já que a Bíblia não manda e não proíbe rebatizar. E aí eu vou ler para você, vou pegar aqui uma citação para você, livro Evangelismo, tá? Essa é uma citação para você ler e se caso a igreja local a qual você pertence não conhece, você pode mostrar para os irmãos isso. Deixa eu ver aqui. Página... Deixa eu ver se é 613 ou 670. Eu estava falando do Espírito Santo, eu lembrei que aqui na 603, na verdade, é sobre o Espírito Santo, sobre o rebatismo. Deixa eu ver aqui o livro Evangelismo. Até no livro ele vai achar. Vamos fazer aqui. O seguinte, professor, eu tenho que ir para um breve intervalo. Você dá uma procuradinha Tudo bem, aí. eu vou dar uma procurada aqui no livro Evangelismo e aí a gente volta... a página certinha para ela, tá bom? Perfeito. E a gente termina essa questão, tá bom? Perfeito. Eu tenho que ir para um intervalo rápido, mas olha, vai ter a continuação dessa resposta e muitas outras questões. Não sai daí não, a gente volta já já.
Voltamos ao nosso programa e vamos continuar respondendo aquela pergunta sobre o rebatismo. Eu achei que estava na página 613 do livro Evangelismo, na verdade, ali fala da Trindade, né? A página é 372 a 375, tá? Então, eu vou ler essa citação para você perceber o quanto Ellen White foi equilibrada ao abordar essa questão, já que a Bíblia não manda e não proíbe o rebatismo, tá? Eu vou ler algumas citações, tá? Alguns parágrafos e você pode ler depois da página 372 Qual a 375. é o livro, professor? Livro Evangelismo. Evangelismo. Né? E aí você pode ler depois de uma forma mais ampla, tá bom? Para você entender. Então, primeiramente, ela diz aqui na página 373 o seguinte, ó. Eu vou ler uma das várias citações que tem aqui. Ninguém deve tornar-se consciência para outro ou insistir e fazer pressão quanto ao rebatismo. Isto é um assunto em que cada indivíduo precisa conscienciosamente tomar sua atitude no temor de Deus. Outro parágrafo. O dever de insistir não pertence a ninguém senão a Deus. Dá-lhe oportunidade de operar por meio de seu Espírito Santo na mente, de modo que o indivíduo seja perfeitamente convencido e satisfeito no que respeita a esse passo avançado. Página 374. Não é tarefa de nenhum de nossos instrutores bíblicos, não é? Insistir no rebatismo de ninguém. Outra citação. Os que atentaram muito tempo para esse assunto veem-no bem claramente e pensam que todos os outros deviam ver tal como eles veem. Não consideram que, para alguns dos recém-chegados à fé, isso parece como negar toda a sua vida religiosa passada. Então veja o respeito que ela tem, né? E página 375, ela corrigindo alguns irmãos sobre o assunto, ó, nosso bom irmão, aí não menciona-se o nome aqui, não é? E vários outros de nossos ministros, foi-me mostrado, estavam cometendo um erro em determinado ponto de sua visita, em acentuar o rebatismo e fazer dele uma prova de discipulado. Então vejam, qual é o resumo do pensamento de Ellen White. Já que a Bíblia não manda e não proíbe rebatizar, deixa que o Espírito Santo diga a você o que você deve fazer. Pode ser que o Espírito Santo fale para você assim, filho, filha, como você não tinha um pleno conhecimento da verdade, agora você conheceu novas doutrinas, eu quero que você refaça o seu casamento espiritual com Cristo. Ou ele pode dizer, não, filho, você viveu dentro dos princípios cristãos e de acordo com o conhecimento que você tinha. Então, uma profissão de fé já é o suficiente. Rebatismo não é prova de discipulado. Ok? Então, esta para mim é uma opinião muito equilibrada e eu recomendo que você leia essas páginas do livro Evangelismo, 372 a 375, e caso a igreja local não conheça essa citação, você mostra para os irmãos e com certeza, com humildade, eles vão reconhecer isso aqui e instruir você cada vez melhor, tá bom? Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Instagram, você pode mandar também pelo Instagram, @naMiraDaVerdade. Bem interessante, eu costumo dizer que essa é uma daquelas perguntas capciosas. Professor Leandro Quadros, quem mandou essa pergunta foi o Tiago, ele é de Recife e ele parabeniza a gente pelo programa sensacional. Muito obrigado, Tiago, pelo seu carinho pela Novo Tempo, pelo programa Na Mira da Verdade. E ele pergunta o seguinte: se a purificação anual do santuário, ou o dia do perdão, né, o dia do Yom Kippur, no santuário terrestre, tinha 2 bodes para a purificação, e o santuário terrestre é um modelo do santuário celestial, o que representam os 2 bodes na purificação do santuário celeste? Como é que a gente faz se cada detalhe do santuário terrestre tinha uma representação do que era o real santuário celestial, por que 2 bodes? O que representa esses 2 animais no santuário celestial ou no plano da salvação? Aqui é que está um detalhe. O santuário terrestre, ele não é igual ao celestial, né? Ele é um modelo, né? Na verdade, você lê ali Êxodo 25:40, Deus fala para Moisés o seguinte, ó, construa um tabernáculo de acordo com o modelo
que foi mostrado para você no monte. Então, o que Moisés viu foi uma maquete, diríamos assim. Nós não podemos dizer que o santuário terrestre é igual ao celestial. Não é igual, tá? Ele é uma maquete. Então, nós podemos entender o santuário celestial com base nesta maquete que foi construída na Terra. Agora, dizemos que é igual, nós não podemos fazer isso. Porque a Bíblia nem tem esse propósito, tá? Agora, em relação aos 2 bodes, você tem que entender uma coisa. Vários cristãos pensam, né, que os 2 bodes, ou seja, um bode para o Senhor e outro para Azazel, em Levítico 16, vários cristãos pensam que os 2 representam a Cristo, né? Por quê? Para muitos cristãos, o problema é a palavra expiação, tá? Que aparece em referência ao bode Azazel. Então, muitos cristãos pensam assim, bom, se o bode Azazel faz expiação, é óbvio que tem que representar a Cristo também, porque o único ser que expia os nossos pecados, né, que apaga, que nos perdoa dos nossos pecados, é Cristo. Em parte, esses cristãos estão corretos? Óbvio, ninguém, a não ser Cristo, pode expiar nossos pecados no sentido de nos purificar, nos perdoar, de assumir a nossa culpa por eles. É só Cristo. Isaías 53 é muito claro a respeito disso. 1 Pedro 1, 18 a 20, Apocalipse 13, 8, vários textos bíblicos. Tá? Só que tem um detalhe. O bode Azazel, quando o termo expiação é mencionado em referência a ele, nós não devemos entender esse termo com o mesmo significado que tem o primeiro bode, né, para o Senhor. Por quê? Por vários motivos, vou apresentar 2 principais. Primeiro, na própria linguagem aqui do versículo 8, diz assim, ó, lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. A palavra emissário ali no hebraico é Azazel, tá? Então, se os 2 bodes representam a Cristo, não tem muita lógica, né, você lançar sortes. Para um representar um ministério, uma fase do ministério de Cristo e outro bode a outra fase, não tem lógica também, né? Aqui a linguagem é de antagonismo, né? Você vai lançar sortes para decidir qual bode será para o Senhor e qual bode será para Azazel. Então aqui é mais fácil de ver como um antagonismo, né? Isso aqui não é uma interpretação minha e nem da Igreja Adventista. Você vai ver outros intérpretes, tanto cristãos, protestantes, quanto judeus, que creem assim. Então muitos entendem, mesmo que a terminologia Azazel seja para muitos de forma incerta, né, para outros eruditos, Azazel se refere a um demônio do deserto. Tá? Então o que acontece? O primeiro bode, você pode ler Levítico 16, não vou ler os versos agora, pode ler o capítulo, você vai ver que um bode entra em cena, que é o primeiro para o Senhor, e ele faz a purificação, a expiação pelos pecados das pessoas, né? E o segundo bode entra quando essa expiação pelos pecados já tinha sido feita. E aí este bode é levado vivo para o deserto. Então ele não é uma representação apropriada de Cristo, porque Cristo morreu na cruz. Então, pela linguagem de antagonismo, nós entendemos o quê? Que o termo expiação, quando fala que o bode, né, vai fazer expiação pelo santuário e tudo mais, significa que esse bode vai ser responsabilizado pelos pecados do povo. Então, o primeiro bode que representa Cristo, ele assumiu a culpa pelos pecados. Ele já purificou as pessoas dos seus pecados. Só que existe um responsável pelo pecado da humanidade, que é o pai do pecado, que é o diabo. Tá? Então, o bode Azazel, quando faz expiação, não é no sentido de nos limpar dos pecados, é no sentido de receber toda a culpa por ele ser o pai do pecado. E o fato dele ser lançado vivo para o deserto é muito parecido com a linguagem de Apocalipse 20, quando fala que quando Cristo voltar e levar os justos para o céu e os ímpios forem mortos, Satanás ficará sozinho na terra com os demônios, nesse planeta deserto.
sem ter ninguém para ele tentar, porque os ímpios estarão mortos e os justos no céu. Então nós vemos um paralelo muito mais lógico em Azazel ser uma representação de Satanás, que será responsabilizado pelos pecados, e que como parte do seu castigo ele vai ficar 1000 anos vagando aqui na terra sem ter ninguém para tentar, para depois ser jogado no lago de fogo. Nós não cremos que esse segundo bode possa representar a Cristo. Tá? Agora, também, nós vamos dizer para você assim, isso é um assunto de o cristão que crer, né, que o outro bode representa a Cristo, ele está perdido. Não é isso. Óbvio, você não vai ter uma compreensão tão ampla do plano de salvação. Né? A compreensão mais ampla e mais lógica é quando você vê esses dois bodes como seres antagônicos. Tá? Nós respeitamos a opinião dos cristãos, mas cremos que a nossa opinião tem muito mais embasamento bíblico, contextual, e não é só nossa. Né? Você vê eruditos católicos, protestantes, que também pensam desta forma. E é interessante como se encaixa as coisas, né? Assim como um bode era jogado no deserto, Satanás vai ficar no deserto. Exatamente. Também. Muito bem, muito bom. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos. A pergunta é do nosso Facebook, o Laenderson Oliveira faz a seguinte questão. Maltratar animais é pecado. Matar por maldade também é pecado. A minha pergunta é a seguinte. Com qual intuito Jesus permitiu que a legião de demônios fossem para os porcos, fazendo com que esses porcos se atirassem em um despenhadeiro, morrendo milhares deles? Bom, essas afirmações realmente são reais, né? Deus, realmente é pecado você maltratar um animal, você matar um animal. Agora, Jesus fez com que esses animais fossem mortos. Os demônios entraram nele. Como que a gente justifica isso, professor? Muito interessante essa pergunta. Olha, quando você lê Mateus 8, 28 a 34, né, que é um dos relatos desse episódio, Jesus estava aqui na região de Gadara. Essas pessoas eram criadoras de porcos. E o que acontece? Você percebe aqui no contexto, primeiramente, que quando essa manada de porcos se precipitou, porque os demônios, né, foram para esses animais, esses demônios totalmente corrompidos, né, mentalmente, digamos assim, eles valorizavam mais os porcos do que os próprios seres humanos que estavam possuídos. Então, quando Cristo autoriza, primeiro Cristo ordena, né, que essa legião de demônios saia daqueles dois homens e vá para os porcos, primeira coisa que está ensinando para eles, né, uma das coisas que está ensinando para eles, olha, você tem que aprender a valorizar o ser humano mais do que porcos. Então, essa foi uma lição que Cristo transmitiu. Uma outra muito interessante, Levítico 11 mostra, e Deuteronômio 14, nunca foi plano de Deus que o ser humano comesse carne de porco. Quando você lê esses dois capítulos que eu mencionei, Deus liberou o uso de algumas carnes, né, após o dilúvio, e certas carnes são entre aspas, né, são apropriadas para alimentação e outras são totalmente inapropriadas. E a Bíblia usa a linguagem carnes puras e carnes imundas. E o porco está entre as carnes imundas. E é uma coisa interessante porque Cristo, quando multiplicou os pães e peixes, né, como você pode ver nos evangelhos, até Marcos 5, ele pediu até para recolher os pedaços de pão e peixes que sobraram, para não desperdiçar nada. Se o porco fosse alimento autorizado por Deus, você acha que Cristo ia permitir que toneladas de carne fossem desperdiçadas para alimentar tantas pessoas? E Cristo nunca faria isso. Cristo não desperdiçava alimento. Então, além de ele mostrar para eles que eles deveriam valorizar mais o ser humano do que os porcos, ele já estava dando também uma outra lição para eles, de que eles não deveriam se alimentar de carne de porco, porque Deus nunca autorizou o consumo dessa carne. Você vai ouvir de muitos cristãos sinceros, não, Cristo aboliu essa lei na cruz. Não tem lógica isso, né? A cruz, Cristo morreu na cruz para purificar pecadores, não para purificar porcos. Muito bem, professor, muito bem. Bom, tem mais uma perguntinha aqui, essa aqui eu vou ler antes de nós irmos para o intervalo. E, professor, nós temos que dar um consolo para esse meu irmão aqui. O Antônio, ele é ouvinte assíduo do programa Na Mira da Verdade, ele é membro da Assembleia de Deus
E a pergunta dele é a seguinte: a palavra de Deus diz que como o pai se compadece dos seus filhos, assim Deus compadece daqueles que o temem. E existem milhões de promessas para quem teme a palavra de Deus. Eu tinha um filho enfermo há 12 anos e sempre orando, pedindo a Deus a cura. E hoje fazem 8 dias que Deus o recolheu. Eu estou desconsolado, perguntando o porquê para Deus. Por que comigo? Qual a palavra de conforto que o Senhor pode me dar para que eu tenha um consolo? O que a Bíblia pode dar de consolo para esse irmão? Essa você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto, a pergunta do seu Antônio. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus o console, mas nós queremos te dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. Professor, você compreendeu a questão, né? Sim. Ele é um temente a Deus, e ele diz que Deus se compadece daqueles que o temem, e existem milhões de promessas para quem teme a palavra de Deus, só que ele tinha um filhinho que há 12 anos estava doente, e há 8 dias Deus o levou. E ele agora está sem entender o porquê, uma vez que ele sempre temeu a Deus, sempre procurou fazer a vontade de Deus, e ainda assim Deus não trouxe a cura para o seu filhinho. O que a Bíblia pode nos confortar com relação à morte, professor? Vou ajudar a você, meu irmão. Vou ajudar, eu digo, a Bíblia vai lhe ajudar. Eu não tenho como lhe oferecer ajuda, né? Porque eu sou um ser humano pecador, sou pai e não sei se eu suportaria o que o irmão está suportando, só Deus sabe, né? Então, a dor que o irmão está enfrentando é a pior dor que o ser humano com certeza pode enfrentar. Quem é pai ou mãe, só de imaginar, né, de perder um filho já sofre terrivelmente. Imagine quem perdeu um filho. Então, meu irmão, tu pode ter certeza que o teu sofrimento é muito compreensível para Deus. Deus perdeu muitos filhos. Você vê em Apocalipse 12, 7 a 9, e também o verso 3, que 1/3 dos anjos decidiu não mais amar a Deus, decidiu se rebelar contra Deus. Esses seres foram expulsos do céu, se corromperam, né? E não tem mais arrependimento no coração deles. Deus perdeu 33% dos seus filhos celestiais, diríamos assim, e nem sabemos quanto por cento da humanidade vai rejeitá-lo também. Então a dor que você está sentindo, Deus entende muito bem. E não é brincadeira isso. 2 coisas eu vou lhe dizer. Primeiro, você não tenha vergonha, receio de chorar, né? De sentir o seu luto. Por quê? Cristo, que é o autor da vida, de acordo com Atos 3,15, ele chorou quando Lázaro, amigo dele, morreu. Aqui em João 11:35 diz assim, né? Depois que, no verso 34 fala assim, ó, verso 33 primeiro. Jesus vendo-a chorar, uma das irmãs de Lázaro, né? Bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o verso mais curto da Bíblia, mas também é muito profundo e significativo. Mesmo sendo autor da vida, Jesus chorou pela morte do seu amigo. Que além da tristeza que ele sentiu de ver aquilo e ver as pessoas chorando, Cristo também olhou para o futuro, né? E viu ainda quantos filhos dele, assim como o seu filho, meu irmão, passariam pela morte. Então, quando Jesus chora e ele vive esse luto, ele está dizendo para você, viva o seu luto, chore, né? Isso faz parte do seu processo de recuperação e de cura, tá? Então, primeiramente, você não tenha medo de ficar triste,
Não tenha medo de questionar a Deus. Você pode fazer isso de forma reverente. E se você não conseguiu fazer de forma reverente, também não tem problema, Deus lhe perdoa. Deus entende a sua dor. Então, viva, meu irmão, o seu luto. Não segure, tá? Viva o seu luto. Outra dica que eu lhe dou, não é nem uma falta de fé, né? Você buscar uma ajuda de um bom psicólogo cristão para você trabalhar esse luto, tá? A ciência da psicologia foi criada por Deus. Óbvio que alguns seres humanos distorceram, né? Porque tiraram Deus da psicologia. Mas eu gosto muito daquele livro de Mark Baker, né? Que ele escreveu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não precisa. E nem deve se tirar Deus da psicologia, né? Quem o faz, infelizmente, faz uma psicologia bem limitada. Então, procure um bom psicólogo cristão que crê em Deus, que ele vai usar tanto a palavra de Deus quanto a boa psicologia para te ajudar a viver esse luto. E a outra coisa que eu lhe digo, meu irmão, a morte do seu filho é só um até logo, ela não é para sempre. Né? João 11, 25, um texto que você conhece bem, mas eu vou ler para você, porque agora ele tem um significado maior para você. Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte é só um até logo. Né? Quando o Senhor Jesus voltar, e as profecias bíblicas indicam que a volta dele está próxima, nós não sabemos quando, mas a proximidade você pode ver nas profecias cumpridas e que estão se cumprindo, você vai ver o seu filho novamente. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Leia esse texto. O verso 18 até diz assim, ó, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, com a doutrina da ressurreição. Apegue-se, meu irmão, à doutrina da ressurreição. Né? Não só tenha esperança, tenha certeza, tá? Porque Deus, Ele existe e Ele garante a ressurreição do seu filho. Tá? Então, viva o seu luto, fale com um bom psicólogo cristão, desabafe com amigos de confiança e apegue-se à esperança da ressurreição. A certeza, na verdade, da ressurreição. Não posso te dar muitas explicações, irmão, porque eu não tenho as respostas. Eu tenho parte das respostas daquilo que a Bíblia me revela. Então, uma vez Paulo, em 2 Coríntios 12, ele pediu para Deus assim, olha, eu orei para Deus, né, dos versos 7 em diante, para tirar um espinho da minha carne, ou seja, para me tirar esse problema que eu tenho, possivelmente uma enfermidade, né? Aí Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Então Deus, com seus olhos da onisciência, ele viu que Paulo, se fosse curado daquele problema que ele tinha, Paulo iria se afastar de Deus e ia perder a salvação. Então Deus fica num, entre aspas, dilema muitas vezes. Não porque ele não é soberano, é porque ele respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. Então, há pessoas, e a escritora Ellen White falou isso, e eu gosto muito da citação dela, ela diz assim que quando se aproximar o tempo do fim, muitos filhos de Deus, ele vai permitir que descansem o sono da morte, porque eles não suportariam os eventos finais que estariam para acontecer no mundo. Então eu tenho parte das respostas para lhe dar, não todas, mas eu posso lhe garantir, meu irmão, Cristo entende a sua dor e a morte do seu filho é só um até logo. Tá? Não creia que isso é definitivo, porque a existência de Jesus Cristo é a certeza da vida eterna do crente. Como Ellen White diz no Desejar Todas as Nações, a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Então, se Cristo é Deus, Ele existiu, Ele ressuscitou, está no céu, pode ter certeza. A ressurreição do seu filho também vai ocorrer, tá bom? Siga essas dicas de um pecador limitado e que não tem todas as respostas que estou lhe dando, que eu tenho certeza que Deus vai atuar e confortar o seu coração. Muito bem, eu queria aproveitar e oferecer para você esse curso bíblico aqui, ó, Evidências. É um curso bíblico que nós aqui no programa estamos oferecendo gratuitamente. Você pode pedir entrando em contato com a gente através do horário comercial, né? No telefone 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe aqui para receber a sua ligação. Ou se você preferir, agora mesmo, você pode entrar no nosso blog novotempo.com
Na Mira da Verdade, você vai ser direcionado para pedir um curso bíblico gratuito. Clique lá e você vai fazer um cadastro para que ele chegue direitinho na sua casa. Uma das lições desse curso bíblico é: por que sofremos? A lição de número 9. Por que sofremos? E olha só uma das perguntas. Os evangelistas foram muito precisos ao narrar o momento de angústia em que Jesus bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também sofreu. Nós nesse mundo aqui sofremos também. E esse curso bíblico, acho que vai ajudar você a um pouquinho compreender esses dilemas da vida. Peça agora, é um presente nosso para você, o curso bíblico Evidências, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram também. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui, Sabino. O Sabino, ele fala assim pra gente: boa noite, olá, sou Reginaldo Sabino, moro no Ceará e a minha pergunta é: você poderia me dar uma explicação da visão do lençol com os animais, tanto quadrúpedes como outros? Esse é um texto que tem ali onde Pedro viu um lençol de animais e na visão Deus pede para que ele coma aqueles animais imundos. Como é que a gente explica isso, professor? Aqui, esse texto se encontra em Atos capítulo 10, não é? Esse texto é muito mal interpretado, né, por muitos cristãos sinceros, mas muito mal interpretado, como se Deus estivesse aqui autorizando, né, o consumo de carnes imundas, como se Deus tivesse, diríamos assim, mudado de ideia, né? Em Levítico 11, ele disse para não comer carne de porco, entre outras carnes imundas. Já em Atos 10, ele autoriza carne de porco, cobra, lagarto, cavalo e por aí vai. Gato, cachorro, né? Que fala toda sorte de animais e quadrúpedes e répteis, né? Então Deus autorizou aqui você a comer tudo que é tipo de carne que encontrar. De repente até um churrasquinho de cobra, tá? Mas não é isso que o texto diz. Nós não podemos ler o texto desta forma. Realmente Pedro teve uma visão e ele viu um lençol baixado com um monte de animais imundos. E aí, nesta visão, no verso 3 diz assim, ó: ouviu-se uma voz do céu que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí muitos cristãos já pensam: olha aí, ó, Deus está autorizando comer carne imunda. Mas nós temos que ler o contexto. Aí o verso 14, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa algum comum e imunda. Ou seja, já um tempo depois da cruz, que Cristo já tinha subido aos céus, Pedro continuava respeitando o Levítico 11. Claro que Cristo ia dizer para ele, não é, que essa lei foi abolida. Se ela tivesse sido abolida, Cristo nunca fez isso. Até o uso de Mateus 15, né, dizendo: o que entra pelo homem, o que entra no homem não contamina o homem, mas o que sai da boca contamina, também é descontextualizado, porque Pedro, depois desse texto de Mateus 15 e Marcos 7, aqui, um tempo já depois da cruz, Pedro, e Lucas registrou isso algumas décadas depois, Pedro aqui respeitava a lei ainda. Só que aí você vai no contexto e você vê o quê? Que um homem pagão chamado Cornélio, ele era temente a Deus. E quando ele orava, Deus falou para ele o seguinte: apareceu um anjo, né? Falou para ele: olha, vai, manda alguém chamar Pedro, e Pedro tem uma coisa a dizer para você. Só que tem um detalhe: os judeus consideravam quem não fosse judeu como um imundo. Um judeu não poderia comer na mesma mesa de um gentio, de um pagão. E como que Deus ia ensinar para Pedro que ele tinha que mudar este conceito se ele quisesse ser realmente um evangelista de Cristo? Ele dá esta visão. Esses animais ali representam, né, Cornélio e os demais gentios. E quando Pedro, na visão fala, né, para matar e comer aqueles animais, Pedro depois entende que Deus, de uma forma dramática, estava ensinando ele o seguinte: que ele deveria aceitar como irmãos todas as pessoas que aceitassem a Cristo como o Salvador pessoal. Foi assim que Pedro entendeu a visão. Por exemplo, em Atos 10, versículo 28, quando Pedro está conversando com Cornélio, ele diz assim,
Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas, ou seja, porém, entretanto, Deus me demonstrou, ou seja, na visão, não é? Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então está aqui a explicação. E se você ler o capítulo 11, ainda fica mais claro. Tá? Então, nesta visão, não tem nada de autorização para comer carne imunda. Simplesmente, Deus tinha o propósito de ensinar que nenhuma pessoa é indigna de receber o Evangelho. Simplesmente isso. Muito bem, professor. Com essa nós vamos encerrar mais um programa Na Mira da Verdade. E eu queria agradecer a você. Infelizmente, olha, tem muitas e muitas perguntas aqui, tanto no Facebook, no Instagram, no nosso SMS aqui. Quantas e quantas perguntas nós queríamos colocar aqui para você e para juntos aprendermos mais. Infelizmente, o nosso tempo é bastante curto. Nós procuramos colocar o máximo que a gente pode, mas as perguntas e as respostas têm que ser profundas para você compreender, todos nós estudarmos. Obrigado mais uma vez, professor, por você nos dar as respostas aí das perguntas que foram pescadas aqui hoje e que não desista não, viu? A sua pergunta a qualquer momento poderá ser pescada. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tito, Deus te abençoe também. Obrigado por sempre trazer as perguntas do nosso querido telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, todos os seus questionamentos estarão sempre na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.